Boa noite, meus amores da casa de Tio Ormindo. Boa noite, meus queridos do YouTube. Que bom estarmos aqui mais uma vez reunidos neste ano que se inicia e que pede de nós muita serenidade, muita paciência, muito amor e perdão. E antes de começarmos a nossa conversa, vamos fazer aquilo que é de praxe, que é orar, que é buscar essa sintonia com Deus, pedindo a Ele a bênção para as nossas atividades, para que o seu amor envolva cada um de nós, abençoe a todos os lares, levando paz, saúde, esperança, que esta mesma vibração possa envolver a nossa terra num halo de paz, num halo de misericórdia e compaixão. Senhor Deus, nos abençoa agora e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida que soubermos perdoar àqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis, meu Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que seja assim para todo sempre, que Deus nos abençoe, que Jesus nos auxilie na conversa que teremos hoje. Interessante o tema de hoje, porque ontem nós falávamos no André Luiz do tema Sob a Luz do Perdão. E hoje o tema que nos foi dado também para a casa de Tio Ormindo foi Sob a Luz do Perdão. O mesmo tema do nosso livro, do nosso romance, Assim que eu sou uma mãe coruja, apaixonada, né? Que é um romance lindo, que vem reacendendo em nós essa chama do perdão que é tão necessária, né? Que nós precisamos viver constantemente. E se vocês quiserem assim ficar também apaixonados como eu por este romance e vocês quiserem adquirir, é só verem os endereços que nós estamos deixando lá na parte dos comentários. Aí vocês entram em contato com a gente e vocês terão aí o Sob a Luz do Perdão também para se deleitarem, se deliciarem com este romance envolvente de muita ação, muito mistério, muito amor, muito perdão. Capacidade de perdoar que nós precisamos ter e que precisamos acreditar que, talhados para o bem como nós fomos, nós podemos utilizar as nossas ferramentas, sim, para vivermos melhor, independente do que nos aconteça. E esta prova, assim, de que é possível perdoar, que esse romance vem trazer para a gente. E talvez por isso o Celso, que já leu este livro e que é apaixonado por este romance, talvez por isso ele tenha nos dado este tema, por causa da necessidade que nós estamos tendo de viver sob a luz do perdão. Que quando assim vivemos, nós conseguimos desenvolver o nosso lado positivo. Porque diante de tantos acontecimentos na nossa terra, diante de tantos atos de desamor, nós estamos vendo a necessidade crescente de falarmos cada vez mais das coisas boas, de falarmos cada vez mais das coisas positivas. É como se precisássemos, é como não, nós precisamos realmente trabalhar o nosso interior para que nós sejamos agentes de paz, agentes de positividades, porque o nosso mundo está doente, o nosso planeta geme e chora. E nós temos encontrado pessoas tão desesperançadas, pessoas tão revoltadas,
pessoas desacreditando de tantas coisas. E nós precisamos reacender tudo isso nessas almas. E para isso nós precisamos estar preparados. Nós precisamos arregimentar as nossas forças. Precisamos levantar a nossa bandeira de fé, a nossa bandeira de coragem, de esperança, para seguirmos adiante, sendo realmente uma estrela a brilhar na noite escura do nosso semelhante ou dos nossos semelhantes, porque são muitas pessoas precisando de alento, precisando de conselhos, precisando de um abraço que hoje nós damos através da nossa voz. Hoje nós precisamos fazer esse trabalho constante de abraçarmos com as palavras, acolhermos o outro no nosso regaço com as palavras. E as pessoas estão muito sofridas, muitas vezes revoltadas, outras tantas desesperadas, outras vezes indignadas por conta de tantas coisas que estão presenciando, de tanta dor ao lado de tanto desamor. E nós, que já conhecemos Jesus, não podemos deixar de fazer aquilo que nos compete. Precisamos estar atuantes. E para isso, nós precisamos ter certezas dentro de nós, certezas daquilo que nós abraçamos, certezas daquilo que nós queremos e muito mais certeza ainda da modificação que precisamos fazer. Porque quando nós falamos de perdão, automaticamente vem o pensamento que perdoar não é fácil. E nós ouvimos muito isso toda vez que nós conversamos sobre perdão. Alguém faz esta colocação ou alguém faz uma pergunta relativa à dificuldade de perdoar. E há sempre um pé atrás quando o diálogo é sobre o perdão. Nós vamos buscando tantos quês para dizer não posso perdoar, não devo perdoar. Ou perdoar não é fácil, é muito difícil. Perdoar não é de uma hora para outra. Perdoar é para Jesus. E nós vamos retardando este nosso encontro com o perdão. Vamos esquecendo que Jesus veio ter conosco para nos melhorarmos, para ensinar para nós o caminho que nos dá a condição de exercitar tudo aquilo que Ele nos trouxe. Porque para amar, eu preciso perdoar. Para perdoar, eu preciso exercitar a paciência. Para exercitar a paciência, eu preciso conviver com a tolerância. E para que eu conviva com a tolerância, eu preciso conhecer a caridade. Quando passo a conhecer a caridade, o leque se abre. Porque a caridade, ela encerra benevolência, ela encerra misericórdia, ela encerra a piedade. E assim, passo a passo, pouco a pouco, nós vamos despertando em nós esse desejo de nos tornarmos melhores. Vamos percebendo que quando pegamos essa estrada, determinadas coisas já não nos satisfaz mais. Como sempre repito, né? Aquela passagem de Emmanuel, quando ele diz que o que para nós era de suma importância, quando acordamos, essas coisas passam a ser ídolos quebrados. Então, tudo que nós dizemos que é difícil hoje, que é impossível de ser praticado, ainda é porque nós ainda não despertamos. Ainda não vemos o perdão da maneira que deveríamos ver.
para sermos levados à sua prática. E ainda exercemos muito pouquinho, porque às vezes perdoamos uma palavra que alguém disse, mas não perdoamos se esta palavra ela foi dirigida para nós. Perdoamos se foi para o outro, e aí vamos ensinar o outro a perdoar. Mas o que nós precisamos entender é que necessitamos desse enfrentamento, desses desafios. Por isso que Jesus vem falar para nós, olha, perdoar é fácil quando você já galgou uma condição espiritual de entendimento das coisas. Por isso que Jesus diz, perdoe. Perdoe constantemente. Perdoe quantas vezes necessário for. Não 7, mas 70 vezes 7 vezes. E nós ficamos com esse bordão muitas vezes repetindo, mas sem nos assenhorarmos da proposta que esta frase nos traz. E aí Jesus diz para nós, olha, perdoar, não é? É fácil quando você assim se predispõe. Por isso, Pedro, embainha a tua espada. Porque quem pela espada faz perecer, pela espada perecerá. Nós precisamos entender a profundidade do perdão que às vezes nós colocamos de maneira indevida. E precisamos perceber que o perdão está em tudo o perdão está. Faz parte da nossa existência. Ainda ontem na nossa conversa nós falávamos sobre essa necessidade de nos auto-perdoarmos para que nós possamos levar uma vida em paz e feliz. Pedro questionou muito Jesus, questionou tanto que tem uma passagem no livro de Amélia Rodrigues intitulada A Lição Difícil, porque para Pedro era dificílimo perdoar. E nós, estudando a história de Pedro, nós vamos encontrar isso. Mas Pedro persistiu e conseguiu, dizendo para nós que precisamos persistir, meus irmãos. É a persistência, é a determinação. Às vezes também a conversa constante sobre o bem, que cada vez que nós conversamos, quantas vezes nós já falamos de perdão aqui? Mas cada vez que nós conversamos sobre perdão, uma janela se abre e se abre e se abre. E cada janela dessa que se abre é um entendimento novo que chega em nossas almas, é compreensão que nos faz crescer. E nós vamos sentindo a necessidade de sair dessas amarras. Como os personagens de Sob a Luz do Perdão conseguiram sair dessas amarras, dessas coisas tão miúdas, que faz com que nós travemos a nossa existência. E travamos a existência e passamos a viver só naquele mundo, no mundo daquelas coisas que aconteceram. E observe, meus irmãos, nós não libertamos o outro. Porque nós vivemos um episódio e constantemente estamos narrando. Na primeira oportunidade que nós tivermos de conversar, que o assunto caminhar para aquele lado, nós vamos trazer aquela situação de volta. E ficamos ali, remoendo. Não nos libertamos e nem libertamos o outro. Ficamos numa troca constante de energias negativas. Ficamos nos realimentando o tempo todo. E acaba ninguém sendo feliz de parte a parte. Como queremos nos libertar mantendo o outro aprisionado? Precisamos entender que perdão não é benefício para o outro, não é caridade para o outro, não é piedade nem misericórdia para o outro. É tudo muito mais para nós. Muito mais para nós.
cada vez que perdoamos. O mundo está precisando de perdão. Nós estamos vendo aí as coisas acontecendo. As pessoas sendo movidas pela ambição, pela ganância, pelo poder, com uma dificuldade muito grande de olhar para os lados para viver em simplicidade. Nós estamos vendo as pessoas agredindo-se sem necessidade, porque não estão elevando o olhar sobre as coisas espirituais. Estão vivendo unicamente o terra a terra. Nós estamos de uma maneira que nós vamos comprando as causas alheias. E começamos a nos degladiar uns com os outros. Estava observando, né, a questão da invasão do Capitólio, que quando foi noticiado ao vivo pela rede da internet, o que é que nós observamos? Que ao vivo, aquele programa era ao vivo, um jornal ao vivo e aberto para o chat, né? E ali as pessoas estavam se comunicando, só que eu costumo dizer que a gente tem que ver tudo, porque tudo é ensinamento e experiência, e principalmente para a gente que conversa. A gente não pode fechar os olhos para o que ocorre no mundo, porque nós precisamos usar as ferramentas aqui, na atualidade, nas coisas que estão acontecendo. Nós não podemos criar um mundo à parte e que quando saímos para a vida e nos depararmos com a realidade, nós não saibamos o que fazer. Então ali tinha aquele chat ao vivo e as pessoas se comunicando, mas quando eu fui olhar a natureza da conversa, na verdade elas estavam guerreando entre si, porque umas tinham partidos, então pegaram aquela confusão de lá, trouxeram para o Brasil e ali eles começaram a se degladiar, tanto apoiando como sendo contra, e aí cada um ia trazendo o seu ponto de vista de acordo com o seu partido, com a sua forma de ver a vida. E aí eu dei aquela olhada assim e disse, mas meu Deus do céu, como essas pessoas estão se emaranhando numa energia desnecessária de violência, com palavras fortes, desejando o mal para pessoas que elas não conhecem, não convivem, conhecem apenas do cenário político, mas falando coisas, né, outras aplaudindo o erro, aplaudindo as agressões, os desentendimentos, a falta de democracia, aplaudindo o erro, né, a sede do poder. Então nós observamos como a humanidade ela está dividida e como tudo que acontece gera um atrito, até o noticiário, que a gente já não sabe mais contemplar, ouvir aquela notícia, criar um ente de razão, passar por uma análise e ter uma opinião tranquila, calma, serena, para que possa ajudar e não complicar mais ainda a vibração do planeta. Então nós observamos como é que nós estamos muito mexidos, como se estivéssemos sempre armados, prontos para um embate, prontos para um enfrentamento, mas não um enfrentamento que venha nos libertar, que venha melhorar o local onde nós estamos vivendo, que venham fazer crescer as nossas linhas de pensamento. Mas nós estamos sempre prontos para um embate negativo, sempre querendo guerrear, sempre gerando problemas, sempre trazendo essa questão da vingança, do ódio. E nós estamos vendo a nossa terra sendo sacudida por tudo isso. Nós observamos que este romance ele se passa, o Sob a Luz do Perdão, lá na época da escravidão, num tempo de muita dor, de muita desumanidade, de muita incompreensão. E desde lá já vem uma luta constante pela liberdade, não só a liberdade pela questão da discriminação da cor, não, mas é uma questão da liberdade
que já vem de lá para cá e que nós estamos nos deparando hoje também com essa mesma luta pela liberdade, para que cada um tenha o direito de nascer, de reencarnar, branco, negro, azul, amarelo, não importa. E nós estamos hoje criando problemas por conta da cor das pessoas, como se o passado estivesse voltando, ou como se ele nunca tivesse ido. E nós, através das reencarnações, ao invés de melhorarmos, nós estamos não retroagindo, mas estacionando. Porque o espírito não retroage, mas estacionando e criando confusões, desentendimento pelas mesmas coisas, se incomodando com a cor que o outro possui, se incomodando com a opção sexual que o outro faz, se incomodando com o partido que o outro escolhe, se incomodando até com a vida dos famosos, aonde as criaturas ficam opinando e falando coisas indevidas. Nunca é para o positivo, nunca é para a melhoria. E nós estamos assim. Por quê? Porque nos falta amor. E aonde falta amor, o perdão não chega. Mas quando é que nós vamos crescer? Quando é que nós vamos amadurecer? Porque isso não está ocorrendo só com quem está lá fora. Eu sempre digo isso, que nós temos primeiro que olhar para a nossa casa. Se nós somos espíritas, se nós acreditamos nessa imortalidade da alma, se nós acreditamos em justiça, em caridade, em amor, em um mundo melhor, nós precisamos também rever os nossos conceitos, rever as nossas atitudes, as nossas opiniões. Esse nosso ímpeto, que ao lado do Evangelho nós falamos manso para ensinar o outro, para catequizar os espíritos, mas quando a vida lá fora nos chama para o exemplo, nós estamos falhando porque não queremos compreender, não queremos facilitar a vida do outro, porque, oh meu povo amado, meus amores, perdoar não é só a ofensa que alguém lhe faz, mas perdoar é compreender. Só perdoa quem compreende. Quem consegue alçar um voo maior dentro desse entendimento. Saindo do seu universo e, saindo desse universo, perceber as suas próprias necessidades, as suas próprias carências e começando a se fortalecer. Porque não é possível que numa encarnação como essa que nós estamos tendo, com tantos chamamentos, com tantos ensinamentos, com uma doutrina tão plena de verdades, que fala direto à nossa alma. É assim, é desse jeito, é claro. Ela conversa diretamente conosco, com um evangelho que nos traz a mensagem do Cristo toda trabalhada, toda muito bem explicada. Num planeta onde nós estamos tendo uma pandemia que é um chamamento forte ao amor, ao perdão. E nós estamos assim, criando problema para todo mundo, por todos os lados, criticando tudo, condenando tudo, e sem amor à sua própria vida e à vida do outro, abraçando sempre as coisas materiais como se elas fossem as mais importantes da vida, esquecendo de que tudo que nós estamos doando para o outro vai retornar para nós com uma intensidade fantástica. Por isso que Joana de Ângeles, ela nos trouxe esse livro Vidas Vazias, porque assim está a nossa existência.
vidas vazias de sentimentos nobres, reais, de amor, de caridade, de solidariedade real, de espírito de fraternidade. Ora, ora, espíritas, de que forma sereis conhecidos? Sereis conhecidos pelo muito amar. Estamos amando. Este perdão está sendo praticado dentro dos nossos lares? Ou nós não estamos querendo enxergar a parte que nos cabe e estamos sempre condenando o outro sem buscar entendê-lo dentro do lar? Porque quando falamos de perdão, muitas vezes nós só percebemos o erro do outro, mas não percebemos os nossos erros. Não estamos habituados a analisar o nosso comportamento, os nossos atos, e em analisando, reconhecendo a nossa falha, dar o passo à frente para pedir o perdão. Tem uma musiquinha que diz que perdão também foi feito para a gente pedir. Perdão foi feito para que a gente também se reconheça. E dentro do lar, quando nós não enxergamos essa necessidade, nós vamos para o processo de fuga. Por isso esta agonia tão grande de rua. Por isso este cansaço tão grande de ficar em casa, que é preferível se arriscar do que estar com os seus. Espíritas, agindo assim, quando há uma necessidade desse verbo tolerar, para chegarmos à condição de amar. Observemos que muitas coisas estão acontecendo hoje porque as pessoas não estão conseguindo ficar em casa. Tem muita gente retornando para o mundo espiritual porque estão desobedecendo essa lei de ficar em casa. Estão sofrendo determinadas coisas, determinados acidentes, estão sendo vítimas de determinadas coisas porque estão na rua, porque estão no lugar errado, na hora errada. Ah, mas é a lei que tinha que se cumprir, então ela tinha que estar ali naquele horário, aquela pessoa precisava passar por isso. Será? Quando as normas que nós estamos vivendo hoje nos dizem o quê? Mas nós não queremos estar ali naquela convivência. Nós precisamos buscar sempre alguma coisa lá fora, porque não queremos buscar o que é necessário dentro de nós. E aí, quando nós não buscamos o que é necessário dentro de nós, nós vamos sempre usando a desculpa de que não é fácil, que é complicado, que é difícil, que perdoar é para Jesus, não é para mim. O que fulano fez foi forte demais, eu não posso perdoar. E o que nós fazemos com os outros? E o nosso verbo, e o nosso pensamento? E o que fizemos ontem, que hoje estamos aqui nesta condição, vivenciando uma pandemia, é porque nós soubemos perdoar? Se nós tivéssemos perdoado, se nós tivéssemos pedido perdão, nós não estaríamos assim hoje. E precisamos assumir essa realidade, como Joana bem diz. Somos responsáveis, sim. E em tendo essa consciência de que somos responsáveis por tudo que aí está, nos levantemos, como diz Emmanuel, levantemos os nossos joelhos desconjuntados, as nossas mãos cansadas e comecemos a amadurecer e comecemos a trabalhar, a fazermos a parte que nos cabe. Chega de tanta infantilidade, com tantos ressentimentos, com tantas mágoas, com tantas coisas imperdoáveis dentro de nós. Chega de estar guardando tanta coisa que não serve.
A vida, ela está sendo breve. Esses tempos na face da terra, para quê? Para que a gente desperte. O que é importante é o outro. O que é importante é o que eu sinto com relação ao outro, o que o outro sente com relação a mim. Estamos aqui na Terra para construir um tempo de paz entre as pessoas. E isso não está acontecendo. Por quê? Nós que devemos estar fazendo um elo forte de vibração, de amor e paz, estamos dizendo que não é possível. Ainda estamos falando mal de A, B ou C. Ainda estamos criticando fortemente. Não é deixar de ver o mal, gente. Porque ver o mal é preciso. É preciso ver o mal. Até mesmo para impedir que ele cresça, para colocar barreira, para orientar, para desfazer os equívocos. É necessário que a gente veja onde o mal está. Mas o que nós estamos falando é que muitas vezes nós simplesmente buscamos ver o mal para não fazer nada, só para propalar, só para prejudicar, quando o mal ele deve ser visto, analisado para melhoria. Olha, isso aqui é um mal, vamos transformá-lo, vamos tirá-lo daqui, vamos, sabe, modificar, refazer, reconstruir, melhorar. É como um jardim que nós precisamos cuidar desse jardim para que ele o quê? Tenha a sua grama verde, correta, as flores elas possam brotar de maneira segura. Mas para isso nós precisamos fazer o quê? Arrancarmos as ervas daninhas. Se não arrancamos as ervas daninhas, elas se proliferam. Agora, se simplesmente nós chegamos nesse jardim, ao invés de arrancarmos essa erva daninha e cuidar do jardim, nós simplesmente chegarmos ali, ó, só cortar um pedacinho da erva daninha e deixar ela lá. Cortar por cortar, mas sem o intuito de limpar, sem o intuito de proteger, de adubar. É o que nós fazemos muitas vezes, com essa resistência que nós criamos, sem entender a necessidade do perdão. Perdoar é amar. Amar é fazer o bem. Fazer o bem é compreender cada vez mais o nosso papel na Terra. E nós vamos assim vivendo como se perdão fosse uma ilusão, fosse uma utopia. Mas é preciso começar a dar o primeiro passo. Ah, mas se diz sim, mas tem pessoas que você perdoa e ela volta a fazer a mesma coisa. O que o Evangelho diz? Perdoa não 7 vezes, 70 vezes, 7 vezes. E de quem é o problema quando comete o erro? É daquele que está cometendo o erro. O Evangelho também diz, olha, se você perdoou, você não é obrigado a conviver com a pessoa. O que importa é o sentimento que você nutre. Não ter ódio nem desejo de vingança. Porque o próprio Evangelho diz que é impossível você conviver com uma pessoa que pode lhe prejudicar, que pode lhe atraiçoar, que pode lhe fazer um mal. Então você tem que ter a prudência, você tem que ter a cautela. Agora, daí a você guardar ressentimento, a você guardar mágoa, a desejar o revide, ou desejar que alguma coisa aconteça ao outro, há uma distância muito grande. Siga a sua estrada, deixa o outro seguir a dele, mas vá em paz. Vá dentro daquele conceito que Jesus nos ensinou. Chegue na cidade e deixa a tua paz. Se aquela cidade não quiser a tua paz, sacode o pó da sandália e segue adiante, levando a tua paz. Ou seja, siga com os seus pensamentos tranquilos, siga com o perdão no coração, deixando a cada um segundo as suas obras. Vá, caminhe sem sombras, sem correntes,
sem nada que lhe prenda, sem nada que corte as suas asas, lhe impedindo o voo. Siga adiante. E siga adiante com o seu coração renovado e preparado para amar de novo, para servir de novo. Nada de dizer de tanta ingratidão, de tantas pessoas que nos prejudicam. Ah, eu não faço mais o bem a ninguém, eu não quero mais saber da humanidade. Não, siga adiante, porque o que você fizer de bem é para você. E o que você deixar de fazer, não, não vai contar ponto. Sabe aquela parte lá que a Caridade diz? Que ao servir, eu pegarei os seus feitos e colocarei na árvore da vida? Essa árvore da vida se chama lei de causa. Que quando nós servimos, quando nós fazemos, está lá plantado. Faça sem esperar, porque lá um dia aquilo que você fez vai voltar para você. Então, se você saiu dessa cidade, saia em paz, ou melhor, saiamos em paz. Sigamos em paz, mas sem que o nosso pensamento se volte contra o outro, ou diga, deixar, fulano me fez, eu entrego ele à lei de causa e efeito, deixar. É, aqui, haha, meu filho, aqui se faz, aqui se paga. Deixe que a vida ensina. Deixa o tempo. Tudo com tempo, haha, tem tempo. Essas falas já está mostrando a pequenez da nossa alma. Já está mostrando que nós não estamos limpos, que nós ainda estamos com, sabe aquela questão que Jesus fala para a gente? Sepulcros caiados, brancos por fora, mas por dentro quanta podridão. Então, às vezes, a gente disfarça para o mundo um perdão, uma bondade, um amor inexistente. E quando a vida chama internamente, às vezes nós geramos um turbilhão e pelos pensamentos nós vamos bombardeando o outro. Isso quando a língua não sossega e nós saímos por aí acabando com o outro, com A, B ou C. E infelicitando-nos os passos, porque cada vez que agimos assim, de quem é o prejuízo? Então, quer ser feliz? Perdoa. Quer ter saúde? Perdoa. Quer se resolver com a sua reencarnação? Perdoa. É como está lá no Evangelho. Amar a quem nos ama é muito fácil. Difícil é amar aqueles que são colocados em nossos caminhos como pedra de tropeço. E que, na verdade, nós deveríamos agradecer, porque são esses irmãos que nos trazem a medida correta de como estamos praticando os ensinamentos do Cristo. Até que ponto realmente nós entendemos a sua mensagem. Há tanta dor no mundo, meus irmãos, pedindo para ser compreendida. Nós precisamos ficar mais leves. Precisamos alongar mais o nosso olhar. Precisamos compreender de fato os sentimentos que nos cercam. Será que vai ser preciso mais 2000 anos para que a gente aprenda a lição? Será que tudo isso que nós estamos passando ainda não fala alto na nossa alma para dizer para nós mesmos, criança cresce, criança desperta, criança amadurece? Por quanto tempo mais nós vamos tomar chamadas da espiritualidade como esta que Ismael nos trouxe, acordando-nos?
como Joana de Ângeles nos traz o tempo todo. Quando é que nós vamos preencher as nossas vidas daquilo que merece realmente valor? Quando é que nós vamos ser presença de amor na vida do outro, ser presença de paz? Quando é que as nossas palavras elas vão se derramar sobre o outro, sempre acolhedoras, e até na hora de chamar a atenção, você chamar com tanto discernimento e autoridade moral que vai fazer com que o outro reflita o equívoco que está cometendo ou a injustiça? Mas para tudo isso é preciso humildade, para tudo isso é preciso sair do orgulho, da vaidade. Essa humildade para nos reconhecermos como criaturas falíveis, necessitando do perdão de Deus e tantas vezes do perdão do outro. Precisamos descer do pedestal do orgulho, esse pedestal do orgulho que faz com que nós criemos fugas inimagináveis para não nos reconhecermos como criaturas pequenas diante da grandeza de Deus, fugindo a esse reconhecimento de que necessitamos pedir perdão àqueles que nós ferimos e que hoje estão no plano espiritual ainda nos vendo como aquela criatura de ontem, porque nós atingimos esses seres em suas afeições muitas vezes mais caras, vilipendiamos muitas vezes os seus bens. Se estamos hoje aqui num tempo de pandemia, não fomos criaturas perfeitas, 100% bondosas, mas estarmos reencarnados é justamente para recuperarmos essa posição, recuperarmos a condição de pessoas com a capacidade de amar e de transformar. Precisamos ser exemplo para o mundo espiritual. Quando o Espírito de Verdade responde a Kardec que existem espíritos maus na Terra, porque existem homens maus na Terra, que à medida em que o homem se melhorar, deixará de ter espíritos maus rondando a Terra, porque esses espíritos também se melhorarão por conta do exemplo que nós vamos dar a eles. E se nós estamos querendo o tempo todo que eles se eduquem, que esses espíritos melhorem, que esses espíritos amem e perdoem e deixem de fazer essa obsessão coletiva sobre a face da Terra, porque em muitas situações hoje, o que nós estamos vendo em determinados comportamentos é como se fosse uma obsessão coletiva, é como se as pessoas de uma hora para outra fossem possuídas mentalmente e começassem a se comportar de uma maneira contrária ao bem da humanidade. E se nós queremos que isso se modifique, é preciso que nós sejamos exemplos. Para que isso? Para que através da nossa melhora, através do nosso entendimento, do nosso gesto de perdão, as nossas orações, elas realmente subam aos céus e o nosso pedido de clemência seja escutado. E em sendo escutado, desça misericórdia sobre a face da terra. Mas para isso é preciso um coração puro, sincero, é preciso verdade nas nossas palavras, é preciso um sentimento real de amor para que as coisas aconteçam. Por isso foi escrito lá que a oração do justo, ela tem muito valor, e mais adiante tremeu o lugar aonde eles oraram. Será que conseguiremos resgatar este tempo aonde juntos numa oração nós podemos fazer tremer o lugar? E tremer o lugar significa boas vibrações, boas energias, os espíritos do alto acorrendo para vir até nós. Aí a prece, ela ganha valor, ela ganha alegria, porque não adianta uma febre de orações se o coração não está presente na pureza da alma. Por isso que Jesus disse no capítulo 10, quando fala do perdão, e o homem vai lá levar a sua oferenda, e ele diz, volta, reconcilia-te primeiro com os teus adversários, e depois volta e traz a sua oferenda, porque nós precisamos estar com o coração aberto, sem ressentimentos, sem mágoas, sabendo que o outro errou,
Mas se errou, que ele seja perdoado. É muito bom a gente dizer ante as coisas que acontecem conosco: olha, se eu devia, eu paguei. E estejamos prontos para perdoar quantas vezes necessário for. Perdoar aos amigos, porque muitas vezes há amizades que se acabam para sempre, porque não há perdão. E às vezes, quando não se acabam para sempre, fica uma amizade artificial de olá, como vai, bom dia, boa tarde, mas perde o encanto dos primeiros tempos. Tudo isso porque nós não sabemos perdoar, nós não compreendemos e às vezes deixamos-nos levar pelas nossas interpretações que nem sempre são corretas com relação ao outro. E muitas vezes, quando abrimos esse espaço, a indução chega e nos alimenta e nós jogamos fora. Às vezes, uma flor da amizade tão linda, às vezes, uma flor da amizade que veio de outras existências para se consolidar nessa e nós deixamos escorrer entre os dedos porque nós colocamos o nosso amor próprio acima de tudo ou o nosso orgulho, a nossa vaidade entre eu estou certo o tempo todo e sempre. E aí perdemos esta flor da amizade, quebramos os laços. E depois de quebrado, nós não nos predispomos a reajuntá-los. E aí ficam os remendos para toda a vida, até que o espírito amanhã depois desperte para fazer de novo o caminho da reconquista daquilo que ele teve nas mãos e deixou escorrer entre os dedos simplesmente porque faltou amor, faltou compreensão, faltou perdão e ele não se permitiu ver a preciosidade do amigo que ele tinha em sua frente. Olha como é a vida quando nós fechamos os olhos para a compreensão das coisas. Da mesma forma é dentro do lar, da mesma forma é com o todo. Quantas coisas nós perdemos? Quando nós aprendemos a perdoar, nós descobrimos que a amizade dada, ela jamais se toma de volta, porque Jesus, Jesus, ele nunca tomou de volta a amizade que ele doou aos seus, a amizade que ele doou a todos nós, ele jamais tomou de volta, muito embora nós sejamos tão ingratos, ele nos perdoa constantemente, da mesma maneira que perdoou Pedro por tê-lo negado, mas ele sabia que Pedro tinha uma coisa boa, como todas as pessoas têm. Nós é que não enxergamos muitas vezes do alto do nosso pedestal, né, das nossas certezas tão corretas, tão plenas. Mas Jesus viu o que havia em Pedro e perdoou-lhe, porque ele não deixou que aquela negação o envolvesse para ressentir-se, porque ele sabia que ressentir-se e magoar-se é dos homens pequenos. Os grandiosos compreendem, perdoam e conseguem ver o valor daquele ser amanhã depois. Como Jesus viu que Pedro seria a estrutura para edificar o templo das suas palavras, das suas pregações. Jesus que voltou e acolheu no seu regaço a Judas. Que lição maravilhosa de amizade, de perdão, de compreensão. E levando para o reencontro no plano espiritual, depois da sua reconquista, ele pôde voltar a trabalhar no plano espiritual. Do mesmo jeito que ele abriu seus braços e como compreendeu, como perdoou aquela mulher adúltera que já tinha tantas aflições na vida e nós muitas vezes não queremos compreender que às vezes o desatino do outro é pelas dores que ele carrega na vida. Nós fazemos com perdão, meus irmãos, com perdão.
Muitas vezes nós fazemos do nosso umbigo o centro do universo, e não é. E não é. Aonde só os nossos problemas importam, só as nossas mágoas, só as nossas dores, só as nossas, e não conseguimos ver a dor do outro. Por isso nós temos dificuldade em perdoar. E Jesus conseguiu ver que naquela mulher adúltera havia o sofrimento, havia a dor de um passado que não se mostrou ali naquela praça. Das lágrimas choradas em silêncio que não se mostrou ali naquela praça. Das lutas com o seu companheiro entre as quatro paredes que não se mostrou naquela praça. Mas Jesus, todo amor, toda misericórdia, conseguiu visualizar naquele olhar toda a dor, e nós deveríamos aprender com Jesus a reconhecermos no olhar, nos gestos dos nossos irmãos, toda a dor, tudo aquilo que não é dito. E ele soube dizer: vai, não peques mais. Se não te condenaram, quem sou eu para te condenar? Do mesmo jeito que oportunizou a vida de Maria de Magdala, dando a ela a condição de ser uma servidora, de transformar-se, de se reerguer, e nós muitas vezes não queremos perdoar o outro pela vida que o outro levou, nem nos ofendeu, não nos disse nada, não nos maltratou, mas a vida que o outro leva já serve de um dedo em riste para a gente estar condenando sem abrir as portas do direito da criatura amanhã depois se reerguer. E Jesus vem ensinando e a gente não consegue fazer a leitura nas passagens da vida de Jesus. Portanto, meus irmãos, já é hora, já é tempo de nós amadurecermos e começarmos de fato a perdoar. Então, avante, avante, companheiros, porque quem perdoa, ganha. Quem perdoa se protege, quem perdoa se fortalece. Quem perdoa dá um passo gigantesco na sua evolução. E para nós encerrarmos a nossa conversa, nós vamos encerrar com a leitura da mensagem que está no marcador do livro, Sob a Luz do Perdão, que fala justamente sobre essa necessidade e que diz exatamente assim, meus amores. Quando não perdoo, torno-me escravo do sentimento que cultivo, e a todo momento sou levado ao pelourinho pelo meu feitor, o pensamento. E sofro o castigo não da falta da água ou do pão, mas o da tortura moral que sobre mim se abate em forma de ressentimentos e mágoas. Quando não perdoo, as feridas abertas na alma desenvolvem enfermidades que custam a sarar e corro o risco de perecer no canavial do desamor, pois não há coração que suporte o lapear constante do chicote chamado desejo de vingança. Quando não perdoo, descubro que já não sou vítima, e sim algoz de mim mesmo. E me deprimo na senzala dos meus pensamentos desairosos. Quando não perdoo, acorrento-me ao amor próprio exacerbado, chamado orgulho, e sinto-me o senhor do engenho, da perfeição na casa grande do meu egoísmo, hospedando a cólera e a vaidade, adiando o encontro com a luz que alforria o amor. Quando eu perdoo, assino a lei áurea na minha consciência e liberto-me da escravidão
dos sentimentos para encontrar a paz nas palavras do Mestre. O amor cobre a multidão de pecados. E passo a ter felicidade vivendo sob a luz do perdão. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, nos guarde, que nós possamos sair daqui hoje pensando nessa possibilidade de estabelecermos o perdão conosco, com o próximo, orando por aqueles que nos perseguem e nos caluniam e desejando o bem e a paz para toda a humanidade. Que o amor de Deus habite hoje e sempre em nossos corações.